deixou de viver algo por acreditar que você não merecia? Ou se coloca sempre em último lugar, achando que nunca você é suficiente? Se você respondeu essas duas perguntas, eu quero que você fique comigo aqui até o final, que eu vou te contar uma experiência. E ela vai te ajudar muito. Já te convido a escrever aí nos comentários: eu mereço mais. A Noemita terapêutica hoje. Vamos lá. Gente, eu quero contar para vocês alguns dilemas que eu vivi na minha adolescência, na minha vida adulta e também na minha vida jovem. Ou seja, né? Alguns desafios que nós vivemos porque existimos, porque somos. E o ser incomoda muita gente, né? Quando nós somos, quando nós colocamos ali a nossa vontade, o nosso desejo, para algumas pessoas vão surgir algumas opiniões. Mas essas opiniões são apenas opiniões, não são verdades. E o meu maior erro foi eu acreditar que a opinião do outro era verdade. E isso fez com que os meus poços ficaram totalmente entulhados. Sabe, tem uma história na Bíblia de Isaac que ele sempre cavava poços e vinha gente e entulhava. E eu falando isso para vocês agora, eu me lembrei dessa passagem. A lição número 1. Não conte os seus sonhos para qualquer pessoa. Não é porque é da sua família, não é porque é sua amiga, não é porque trabalha com você, que ela vai entender o seu sonho e às vezes ela vai até querer te proteger, sabe? Ela vai querer ali te proteger, mas ela vai lançar uma sementinha e essa sementinha é do maligno. E essa sementinha ela vai travar a sua vida e pode te levar à loucura. A loucura, Noemi? A loucura. Você vai viver uma paranoia que não é verdade e você vai deixar de viver o melhor que Deus tem para você. Quando eu era adolescente, eu gostei de um menino. Aos meus olhos ele era lindo. E eu caí nesta de falar para essa pessoa, para uma outra pessoa, que eu estava gostando daquele menino. Simplesmente a pessoa olhou para mim e falou assim: você se coloca no seu lugar porque você é preta e ele não vai te olhar. Eu não escutei isso de uma pessoa branca, tá? Mas eu escutei isso de uma pessoa que é semelhante a mim. Talvez ela me falou de uma forma tipo: não vai por aí não que você vai se machucar, ele não vai olhar para você. Mas aquilo entrou para mim como verdade, que qualquer pessoa que tinha o perfil daquele menino, eu já via aquela incapacidade de poder sequer dar uma olhada, um flerte, uma paquera. E isso, gente, é perigosíssimo, porque cresceu em mim de uma forma que eu não sou merecedora de uma pessoa que eu possa achar bonito. Automaticamente, qual foi o meu comportamento? Procurar pessoas bem aquém dos meus interesses, mas assim, como um prêmio consolação, sabe? Eu não posso com aquele, mas esse daqui talvez eu possa. Aí vem a questão do não ser merecedora, você não merece. Isso desencadeou de eu não poder, dentro da minha mente, eu achar que eu não merecia sentar num determinado lugar, numa determinada mesa, quando tinha pessoas que eu classificaria essas pessoas melhores do que eu. Quantas vezes eu já me coloquei por último, sabe? Ultimamente eu fui para um lugar e eu me colocava em última e achava que eu tinha a obrigação de servir essas pessoas. Olha que situação. Até que veio um estalo na minha mente e falou assim: Noemi, o que você está fazendo? O que está acontecendo com você? Por que você tem essa responsabilidade de ter que servir e quem é que vai te servir? Né? Então, dá uma pausa. E aquilo ali parou pra mim e eu comecei a olhar e falei: cara, eu tô me comportando errado. Então, a partir daquele momento, eu falei: bom, eu vou me colocar ali, que eu não vou esperar todo mundo tomar banho primeiro, eu vou tomar banho no horário que é devido, independente, porque assim, as vozes da minha cabeça é uma coisa tão louca, que falava assim: ah lá, você vai tomar banho primeiro? Quem é você para tomar banho primeiro? Gente, olha que loucura, porque isso foi plantado, que eu tinha que esperar, que a minha vez não era aquela, que eu não podia passar na frente, que eu não podia ter o direito
de ser servida e honrada. Eu não podia ter o direito de apreciar as coisas. Mas isso tem mudado, gente. E eu falo para você novamente, escreva aí nos comentários. Eu sou merecedora. Quebra isso, porque isso daqui, a partir de uma opinião que chegou para você, não significa que seja verdade. Então não leve isso como verdade. E Deus me incomodou muito para eu gravar esse vídeo, sabe? Deus me incomodou demais. Você precisa, porque tem pessoas que não se sentem merecedoras e elas acabam perdendo a oportunidade. Quando a gente não se acha merecedor, a gente acaba perdendo a oportunidade. A gente acaba rejeitando o carinho. A gente acha que aquele carinho a pessoa está zombando de você. Vem um espírito de afronta tão grande te envolvendo, que quando acontece coisas boas, você acha que é golpe, você acha que é pegadinha, você não acredita, você até acaba sendo ríspida com a pessoa, porque você não se acha merecedora. Mas esse vídeo eu gravei para mim, primeiramente, porque eu preciso colocar, alinhar, né? Vamos dizer assim, eu preciso colocar ali na mesa, colocar na minha parede que eu sou merecedora. E quando eu tentar me auto-sabotar, eu falo, opa, Noemi, você é merecedora de comer uma comida boa, de usar uma lingerie bonita, de estar com pessoas que tenham experiências que você nunca viveu, para você plantar isso dentro de você e você querer também viver essas experiências. Tudo muda, gente. Tudo muda quando você começa a entender a raiz da onde que veio essa plantação do inferno, né? Falei para vocês aqui desse menino que eu achava ele bonito e a pessoa veio e me cortou. E quando eu cheguei na minha casa com o meu namoradinho pela primeira vez, eu escutei de pessoas falando assim, mas ele é bonito demais para você? Então, o que você vai pensar? O que você vai planejar? Né? Tô falando aqui de duas situações diferentes. Mas é isso que eu falei pra você. Pode ser tarde. Talvez você tenha já 50, 60 anos, 40, 30, ou talvez 15, 25. Não deixe essa raiz de amargura, porque querendo ou não é uma raiz de amargura, crescer dentro de você e ficar por tanto tempo, como ficou em mim, né? O meu último exemplo, o meu sonho foi sempre ter um carro SUV. O meu sonho foi ter um carro SUV. E assim, eu tenho uma anotação e eu escrevia para Deus, eu falava, Senhor, eu quero um carro SUV. E aí eu fiz consórcio, comecei a juntar dinheiro, fui ver quanto que custava, o que eu precisava e sempre muito alto. Só que quando chegou o ano passado, eu falei, eu vou comprar um carro e eu quero esse carro assim. E comecei a sonhar. Banco de couro, roda de liga leve, câmbio automático, né? Ar-condicionado, porque o outro carro que eu tinha não tinha ar-condicionado, era 1.0. Um carro com potência, que seja assim, que seja assado. Achei o carro, gente. Para vocês terem noção da minha falta de não merecimento, eu achava que o vendedor não ia deixar eu fazer test drive no carro. Olha que loucura! Eu com toda a documentação em ordem ali, com score bom, trabalhadora, tudo bonitinho. Eu acho que o vendedor não vai nem deixar eu fazer test drive. E aí eu falei, oxe, mas por que ele não vai deixar eu fazer test drive? Tô doida? Não, eu vou fazer test drive, eu preciso conhecer o carro. E a primeira coisa, assim, quando eu entrei na loja, o vendedor olhou pra mim e falou assim, vamos fazer o test drive, você vai conhecer. E eu, nossa, olha, caiu aquela primeira barreira que ele não ia deixar eu fazer o test drive. Bom, comprei o carro, dei lá o dinheiro, fiquei feliz, mas quando chego aqui em casa começa, mas você com um carro desse? O que as pessoas vão pensar? O que você tá fazendo? Esse carro é demais pra você. É muito grande, é um carro para quem tem filhos, para quem tem família, é um carro para quem ganha X, é um carro... E aí, gente, sabe o que aconteceu? Eu comecei a entrar no carro, das primeiras vezes, eu olhava assim, esse carro é alto demais.
Ah, esse carro é grande demais. Gente, mas era o meu sonho. Eu comecei a me auto-sabotar, porque o meu sonho estava aqui, mas a minha dignidade, né? O meu merecimento do que eu via, do que a mentira falou para mim, estava aqui embaixo. E aí eu comecei a respirar fundo, e aí eu comecei a falar versículos bíblicos, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não é pelo status, mas é para saber que eu posso chegar aonde eu quero chegar. Porque lembra da frase que a pessoa falou? Se coloca no seu lugar. Qual que é o meu lugar? Ah, o meu lugar é o meu lugar de honra. É o meu lugar de comer coisas boas. É o lugar de vestir roupas bonitas, de usar perfumes bons, de viajar, de estar com pessoas que tenham uma cultura, que vão me ensinar coisas novas. Este é o meu lugar. Ela não falou para mim que o meu lugar era na fossa. Ela só falou para mim, se coloque no seu lugar. E aí eu descobri que o meu lugar é estar ao lado de representantes de pessoas bem-sucedidas. E é para lá que eu fui. Então, não pegue palavras negativas, palavras que as pessoas venham dizer o não, porque na verdade a palavra de Deus diz que do Senhor vem o sim e o amém. Para tudo. Para todas as coisas boas, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, hoje, eu, Noemi, eu brigo muito comigo. Quando eu tô em família, eu acho que eu não vou sentar na mesa, não. Opa, vou sentar na mesa, sim. Vou esperar todo mundo servir. Não, eu vou me servir primeiro. Eu vou na feira na hora da xepa. Porque é economia? Pode ser economia, mas na hora da xepa você vai ter que ficar lá escolhendo fruta por fruta, porque só vai ficar ali o bagaço da laranja. Então, assim, eu comecei a pontuar algumas coisas que me deixavam por último. Eu não vou comer comida ruim mais. Por quê? Porque eu não mereço comer comida ruim. Eu mereço comer coisas boas. E aí entra a questão de uma alimentação saudável. Às vezes a gente se sabota até na alimentação. A gente come qualquer salgadinho, come qualquer coisa. Não, isso não faz bem. E aí você não se ama. Na verdade, você não se ama. Quando você começa a entender que você é amada, amado, você vai procurar por comidas melhores, vai procurar por amizades melhores, até as amizades tóxicas você vai tirar do seu caminho. Porque você fala assim, gente, eu sou merecedora de pessoas boas. Eu sou merecedora de amigos que gostam de mim, não amigos que eu vou estar ali por carência. Eu vou parar de mendigar amizade, eu vou parar de mendigar atenção, eu vou parar de mendigar situações, né? Estar ali, convite, parar de mendigar, você me chama? Gente, tudo isso tem mudado na minha vida. Eu não peço mais para ninguém me chamar, eu não peço mais para ninguém me incluir na lista deles. Quer me incluir? Tô lá. Não quer me incluir? Eu faço a minha agenda, porque se você não tem agenda, você vai ser a agenda de alguém. E agora o jogo vira, sabe? Quando você começa a olhar assim, as pessoas falam, e aí, Noemi, como é que você tá? Eu tô ótima. E aí, mas vamos fazer alguma coisa? Você tem alguma coisa esse final de semana? Que eu vejo que você, né, Noemi, tá viajando muito. Nossa, Noemi, eu vejo você comendo em lugares legais, né? Nossa, você tem um gosto bem apurado, né? Sim, tem um gosto apurado porque eu mereço, né? Eu mereço ter um gosto bom, eu mereço comer coisas boas, eu mereço sentar em lugares de honra. E assim vai, gente. É isso. Eu queria muito compartilhar isso com você, porque realmente nós somos merecedores. Uma vez que Deus nos criou, ainda que a gente cresça num lugar que não seja favorável, Ele vai nos dando olhares de águia para a gente ir lá longe e falar, é ali que eu quero chegar, é ali que eu quero estar. E eu deixo esse vídeo para você aí no comecinho do ano, para você já começar a praticar. Pega lá, vai lá no seu guarda-roupa, eu fiz esse exercício comigo também. Calcinha rasgada, roupa que, sabe, coisas assim, surradas, às vezes não tá nem rasgada, eu nunca gostei de andar rasgada, mas coisa surrada, sabe, que você fala, ninguém vai ver mesmo, quem? E você? Você que vai usar. Então seja merecedora. Comece a falar, eu mereço um sapato bom, eu mereço uma água boa,
eu mereço um produto bom, uma vida boa, uma pele abençoada, eu mereço ser cuidada, eu mereço ser amada. E isso vai mudar muito na sua vida, tá? Então, é isso, meu povo. Amo vocês, saudades. E que sejamos um brinde ao merecimento. Sempre que a gente possa ser agradecidos e sempre falar, Senhor, eu sou merecedora de tudo que o Senhor tem de bom na terra. E você vai ver que coisas novas vão começar a acontecer na sua vida, porque começaram a acontecer na minha. Espero seu comentário. Beijo grande.